Well, today we want to talk about multiplying Hoje nós vamos falar sobre multiplicação, through making disciples. fazer discípulos. You know these verses, Você conhece esses versículos, but we want to read Matthew chapter 28, mas nós vamos ler Mateus no capítulo 28, verses 19 and 20. versículos 19 e 20. Diz assim, Mateus 28, 19 e 20: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. And you know that in the original language, the key words are make disciples. Você sabe que na língua original as palavras-chave são fazer discípulos. Everything else modifies making disciples. Tudo isso tem a ver com fazer discípulos. As we go, we are to make disciples. Quando nós vamos, nós temos que fazer discípulos. As we baptize, we are to make disciples. Quando nós batizamos, nós temos que fazer discípulos. When we teach them to obey everything Jesus commanded, the point is to make disciples. Quando nós ensinamos a fazer tudo que Jesus fazia, nós estamos fazendo isso para fazer discípulos. And this command is continue until the end of the age. E esse mandamento é válido até o final dos tempos. So it is inherent in the command Então está embutido nessa ordem that a disciple makes disciples. que um discípulo precisa fazer Who discípulos, makes que disciples? faz outros discípulos, Who makes que disciples? faz discípulos. I have a question for you today. Eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã. Are you really making disciples? Você está realmente fazendo discípulos? Or are you just running a church? Ou você só está administrando uma igreja? Are you making disciples who are making disciples who are making disciples? Você está fazendo discípulos que faz discípulos que faz discípulos? The gospel spread from a handful of men O evangelho se espalhou de apenas poucos homens to 1 million people by the end of the first century. para 1 milhão de pessoas ao final do primeiro século, Because they made this commandment porque eles obedeceram a essa ordem. their marching orders. É uma ordem de marcha, de avanço. It is called the Great Commission. É chamada a Grande Comissão. The idea of a commission is it's an order from the top. A ideia de comissão é que é uma ordem do topo. It must be obeyed. Precisa ser obedecida. It is not an option. Não é uma opção. It is a command. É um comando, é uma ordem. It is an obligation. É uma obrigação. It is a calling. É um chamado. It is a priority. É uma prioridade. No matter who you are, Não interessa, não importa quem você seja. the absolute aspect of God's will for your life O aspecto absoluto da vontade de Deus para a sua vida is to make disciples. é fazer discípulos. This morning we rode from the hotel to this meeting Essa manhã nós pegamos carona com uma pessoa do hotel até aqui, with Brother Souza. com o irmão Souza. He's not a pastor, Ele não é um pastor, but he is a Christian. mas ele é um cristão. He is a disciple. Ele é um discípulo. He is making Ele disciples. está fazendo discípulos. He told us that he took 4 young men Ele nos contou que ele pegou 4 and jovens he discipled them e ele começou a discipular esses in a jovens group. num pequeno grupo. And now they are leading 4 groups. E agora esses 4 estão liderando outros pequenos grupos And multiplicadores. 4 has become 48. Então 4 já se tornaram 48. He is multiplying his life. Ele está multiplicando a própria vida. Are you multiplying your life? Você está multiplicando a sua vida? We are called to be disciple makers. Nós fomos chamados a sermos discipuladores. Multiplication is not just a slogan. A multiplicação não é só um slogan, uma frase bonita. It is to be our lifestyle. Precisa ser o nosso estilo de vida. As you go through life, Enquanto a vida acontece para você, you are to always be making você disciples. sempre precisa ser um discipulador, precisa fazer discípulos. Are you a disciple maker? Você é um discipulador? You can do it. Você pode fazer. My daughter-in-law is from New Jersey, A minha nora é de Nova Jersey. near where there are many people in the mafia, Lá tem muita gente da máfia, onde ela mora. the Italian mafia. A máfia italiana. And they say, you can do it. E eles falam, você pode fazer. Turn to the person next to you and go, you can do it. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga, você pode fazer.
I was teaching 6 years ago at Liberty University. 6 anos atrás eu estava lecionando na Universidade de Liberty. I was teaching pastors how to plant new Eu churches. estava ensinando a pastores como plantar novas igrejas. I was teaching the promise of Jesus. Eu estava ensinando a promessa de Jesus. I will build my church, Eu edificarei a minha igreja and the gates of hell will not prevail e as against it. portas do inferno não prevalecerão contra ela. And God spoke to me, E Deus falou comigo. as I said the other night. Quando eu disse na outra He noite, said, find the gates of hell, Deus disse para mim, encontre as portas do inferno, plant a church. plante uma igreja. You go all over telling people to make disciples. Às vezes nós falamos para as pessoas fazerem You discípulos. go all over telling people to plant churches. Às vezes nós falamos para as pessoas para plantar igrejas. Find the hardest place in Las Vegas. Deus disse para mim então, encontre o lugar mais pesado, mais barra pesada de Las Vegas. Find the gates of hell. Encontre as portas do inferno. Make disciples there. Faça discípulos lá. Start churches there. Começa igrejas lá. Because if you can do it there, Porque se você puder fazer lá, you can do it anywhere. você vai poder fazer em qualquer lugar. Because you can do it. Porque você pode fazer. Tell the person next to you, you can do it. Diga mais uma vez à pessoa que está ao seu lado, você pode fazer. So God called us to leave a beautiful home in Virginia. Então Deus nos chamou para sair de uma casa bem bonita, confortável na Virgínia. It was so beautiful. We had views of the mountains. Era tão lindo lá, a gente podia ver as montanhas da nossa We casa. had beautiful deer in our backyard. Nós tínhamos veados correndo ao redor da nossa casa. I had a big paycheck. Eu tinha... Big, large Uhum. paycheck. Eu tinha um salário muito bom. I had a large health insurance. Eu tinha um plano de saúde excelente. I had a large retirement. Eu tinha uma aposentadoria muito certa. I was the chairman of the department. Eu era o líder daquele departamento. I had 12,000 students under me. Eu tinha na universidade 12 mil alunos. I taught whatever classes I wanted. Eu podia ensinar qualquer classe, qualquer aula que eu quisesse. Publishers came to me to write books. Pessoas de editoras vinham a mim para que eu pudesse escrever livros. Churches invited me all over to O speak. tempo todo eu tinha convites de igrejas para poder falar nessas igrejas. But we're supposed to deny ourselves Mas Deus nos manda negarmos a nós mesmos and take up our e crosses pegar a nossa cruz and follow me. e seguir a Jesus. And Jesus said, follow me to Las Vegas, Nevada. Então Jesus me disse, me siga até a cidade de Las Vegas. And I said, it's Sin City. E eu falei para o Senhor, mas é a cidade do pecado. He said, turn it into Grace E City. Deus me disse, torne essa cidade do pecado em uma cidade da graça. So we began to pray. Então nós começamos a orar. Myself, Eu, my wife, minha esposa and my son e o Andrew. meu filho Andrew. Every day in the prayer chapel. Todos os dias na capela de oração. And one thing we prayed for, E uma das coisas que nós oramos, give us disciples. nos dê discípulos, Senhor. I prayed for a man who would be a laborer for the harvest. Eu comecei a rogar ao Senhor da Seara que enviasse obreiros para a Seara. Laborers who would go with us, Obreiros que fossem conosco and laborers who would come out of the harvest. e obreiros que saíssem da colheita, lá do lugar em que nós iríamos. We prayed for people of peace Nós oramos para que viessem pessoas de paz, who were receptive to the gospel, que fossem receptivas ao who Evangelho, were relationally connected, que tinham relacionamentos bons na cidade and who could impact many people. e que pudesse impactar a vida de muita gente naquela cidade. Every day we prayed. Todos os dias nós orávamos. At first it was just 3 of us, No começo éramos 3, but we prayed for laborers. mas começamos a orar para obreiros. By the end of 1 year, E depois de um ano, 15 other people 15 pessoas said they would leave their jobs. disseram, nós vamos então sair dos nossos empregos. They would leave their friends. Nós vamos sair de perto dos nossos amigos. And they would drive with us all the way across the country E nós vamos atravessar o país com você to go to Las Vegas, Nevada. para ir para Las Vegas. Now, while we were praying, Mas por que nós estávamos orando? Kathy and I visited Las Vegas, Minha esposa Kathy e eu visitamos Las Vegas. and we purchased a house. E então nós compramos uma casa.
But at the same time, there was a man in San Francisco. Na mesma época em que nós compramos essa casa, havia um homem em São Francisco, An atheist. um ateu, And he was getting a job offer to work in Las Vegas. e ele foi transferido, ele teve uma opção de trabalho em Las Vegas. And he actually was on a television show E ele participava de um show de televisão, called House Hunters, chamado Caçadores de Casas. about which house he would buy in Las Vegas. E nesse programa, então, falava sobre qual casa que ele deveria comprar em Las Vegas. And it just so happened E aconteceu that he bought the house que ele comprou a casa next to our house. vizinha à minha casa. We moved into our place. Então nós mudamos para a nossa casa. My wife had been there 1 week earlier. A minha esposa chegou na cidade uma semana antes de mim. She had set the house up. Ela então decorou toda a casa. She had met children in the neighborhood. E ela já começou a conhecer crianças na vizinhança. We were eating dinner. E nós estávamos jantando uma noite. The children rang the doorbell. E aí umas crianças tocaram a campainha. They said, "Can Kathy come out and play?" E aí perguntaram, Kathy pode vir aqui brincar com a gente? So we all went out and played. Então todos nós fomos lá para fora, nós três. Soon the street was filled with children. E a rua estava cheia de crianças. Soon the street was filled with parents. E aí também os pais começaram a vir. All the neighbors came out, Todos os vizinhos vieram para a rua, including Randy, incluindo Randy, the man who moved from San Francisco. aquele que eu contei que mudou de São Francisco. I'm going to teach you a principle of evangelism. Eu quero te ensinar um princípio sobre evangelismo I'm nessa going to manhã. teach you a principle of disciple making. Eu vou ensinar um princípio de fazer discípulos. It is very simple, É muito simples, but very important. mas muito importante. It's called the ladder of ask. É chamado a escada dos pedidos. What it means is this. O que significa isso? You never ask for a commitment Você nunca pede, você nunca solicita um compromisso de alguém that they are not ready to say yes que a to. pessoa ainda não esteja preparada para dizer sim para aquele compromisso. Randy was an atheist. A Randy era um ateu. Now my heart O meu coração is that everyone would commit é que todo mundo se comprometa, se to converta go anywhere on the planet para ir para todos os lugares no planeta and die for Jesus. e morrer por Jesus. But he wasn't ready for that Mas Randy commitment. não estava pronto para aquilo ainda. My wife knew what he was ready for. A minha esposa sabia para o que ele estava pronto. She said, "Would you like to come to dinner?" E ela simplesmente perguntou, você gostaria de vir jantar na minha casa? He was able to say yes. E ele estava pronto para dizer sim. Because Randy loves to eat Porque Randy ama comer. and Randy loves to talk. E ele ama falar, conversar. His wife was still in San Francisco. A esposa dele ainda estava morando em São Francisco. Are you working that? Yeah, this is just for us. Okay. Okay? His wife was still in San Francisco A esposa dele ainda estava lá em São Francisco, because his daughter had 2 weeks of school left. porque o colégio das suas crianças ainda estava acabando. So Randy came to dinner. Então, Randy veio jantar na nossa casa. He talked and talked. E ele falou. He ate and ate. Ele comeu. My wife asked him the next step of ask. E aí, então, a minha esposa fez a segunda pergunta para ele nessa escada dos pedidos, das solicitações. She said, "Would you like to come back to dinner?" E ela virou para ele e disse, você gostaria de voltar e jantar conosco? He said yes. E ele falou, sim. He talked and talked. Ele falou. He ate and ate. Ele comeu. And then we made the next ask. Então nós fizemos o terceiro pedido a ele. He said he was going to get his wife and daughter Ele falou que ele ia buscar a sua esposa e a sua filha. and bring them back their furniture in a truck E aí ele traria a sua mudança então com ele. from San Francisco to Las De Vegas. São Francisco até Las Vegas. I asked him, E aí, então eu perguntei, can we help you? posso ajudar você na sua mudança? He said yes. E ele disse sim. He came in with his truck. Ele então chegou com a sua picape. I had 15 college students. Eu tinha 15 alunos comigo. All the young men think they're strong. Todos os jovens pensam que eles são bem fortes.
They unloaded his truck in 25 minutes. E em 25 minutos nós tínhamos descarregado todo aquele caminhão de mudança que ele They tinha put chegado. everything away. Botaram tudo no lugar na casa He dele. was so happy. Ele ficou tão feliz. Then he asked me. Então ele me fez um pedido. He said, I would do anything for you. E ele fez o seguinte, ele falou o seguinte para mim: eu faria qualquer coisa por I would você. even come to your church. Até para sua igreja eu iria se você me convidasse. I said, yes. Eu falei sim. He said, where does your church meet? E ele me perguntou aonde que a sua igreja se reúne. I said, we've only been in Las Vegas 2 weeks. Eu falei, nós estamos aqui em Las Vegas só por 2 semanas. My church meets in my house. A minha igreja se reúne na minha própria casa, Right next door. do lado da sua. You just walk next door. É só você andar para a casa do lado. At 10:30 on Sunday. É 10:30 da manhã todos os domingos. So he and his wife came. Então ele e a sua esposa vieram. And God spoke to E him. Deus falou com eles. And I said, would you like to come to dinner? E aí eu falei, você gostaria de voltar e jantar? They said, yes. E eles falaram, sim. Randy likes to eat. Randy gosta de He comer. loves to talk. Ele adora falar. Then my wife said, would you like to come back to church? Aí minha esposa perguntou para eles, vocês gostariam de fazer uma visita novamente à nossa igreja? He said, yes. Ele falou, sim. They came back. Eles voltaram The third week, a 3ª semana consecutiva. they came to dinner. Eles vieram jantar Then they came to church. e eles vieram para a igreja And Randy was born again. e Randy nasceu de novo. I said, would you like to give your life to Jesus? E eu perguntei para ele, você gostaria de entregar a sua vida a He said Jesus? yes. E ele disse sim. His wife, Michael, said, I'm not ready. Ela disse, a esposa dele disse para Kathy, eu não estou bem pronta ainda. Kathy said, that's okay. Would you like to come to dinner? Kathy disse para ela, tudo bem, você gostaria apenas de voltar e jantar? She said, yes. Ela disse sim. She asked questions. E ela começou a fazer perguntas para Kathy. The next Sunday morning, No próximo domingo pela manhã, at the end of the Bible study, no final do estudo bíblico, I said, who would like to give their lives to Jesus? eu fiz a pergunta, quem gostaria de entregar a sua vida a Jesus? His wife said, yes. A esposa dele disse, eu gostaria, sim, eu gostaria. You can do this. Você pode fazer isso. How many of you can cook? Quantos de vocês podem cozinhar? How many of you can eat? Quantos de vocês podem comer? How many of you can listen? Quantos de vocês podem ouvir? Turn to the person next to you Vira para a pessoa que está ao seu lado and say, you can do e it. diga, você pode fazer isso. Stay there. Randy was so excited when his wife got married, got saved. Randy ficou tão empolgado quando a sua esposa aceitou a Jesus. He said, ask me anything. The answer is yes. Ele disse para mim, pode me pedir o que você quiser, a resposta vai ser sim. I say, you have a swimming pool in your backyard. Eu falei, na sua casa tem uma piscina, não tem? I don't have a swimming Eu pool. não tenho uma piscina na minha casa. I said, you and your wife need to get baptized. E eu disse, você e sua esposa precisam ser batizados. This little girl needs to get baptized. A sua filha precisa ser batizada. This guy who's using drugs needs to get baptized. Esse cara que usava drogas precisa ser batizado. Can we use your pool to baptize them? Podemos usar a sua piscina para batizar vocês? And Randy said, E Randy disse, yes. sim. And then we said, how about you and your wife come to our house every Monday night? E aí fizemos a seguinte proposta para Randy. Que tal que se você e sua esposa viessem à nossa casa todas as segundas-feiras à noite? We will eat dinner. Nós vamos jantar. I wanted to teach him everything Jesus commanded. E eu estava disposto a ensinar para ele tudo que Jesus havia nos ensinado. Because my job is to make disciples. Porque o meu trabalho, a minha ordem de Jesus é para que eu faça discípulos. So the first week I said, read Matthew 1 through 7. E aí eu falei para ele, você precisa ler então Mateus capítulos de 1 a 7. And then ask questions. E você pode então me fazer perguntas. We would eat dinner. Enquanto comíamos o jantar, We would open our Bibles. nós abríamos a nossa Bíblia They would ask questions. e eles faziam perguntas. And then we would pray. Então nós orávamos. We went through Matthew. E aí percorremos Mateus. Next month we went through Mark. No mês seguinte, percorremos Marcos. Then we went through Luke. Depois percorremos Lucas. Then we went through John. Depois João. Then we went through Acts. Depois Atos. Very, very simple. Muito, muito simples. But that's how you make disciples. Mas é assim que você faz discípulos. Turn the person next to you Vire para a pessoa que está do seu lado. and say, you can do it. Diga, você pode fazer.
We also had a life group Nós tínhamos um pequeno grupo também, um pequeno grupo multiplicador. that met on Wednesday night. E toda quarta-feira esse pequeno grupo multiplicador se reunia. So we invited Randy and Michael to our life group. Então começamos a convidar Randy e sua esposa para vir a esse pequeno grupo multiplicador. The church inside my house, E a igreja, dentro da minha a igreja que funcionava na minha casa, it kept growing. começou a crescer. 57 people 57 pessoas, jammed in my house. todo mundo lá entulhado na minha casa. So we moved to a school. E aí nós tivemos que mudar para uma escola. We put Randy and Michael to work. E aí começamos a colocar Randy e sua esposa Michael para trabalhar. They would come early. E eles vinham mais cedo. They would help us set up speakers. E eles começaram a nos ajudar a colocar as caixas de They would som. help us set up classrooms. Também as classes, arrumar as classes, They as would salas. put up signs. E eles colocavam os sinais, as They placas would que nós make tínhamos. coffee. E eles faziam as cópias que precisávamos. Michael would run PowerPoint. A Michael cuidava do PowerPoint enquanto a gente estava lá. Randy would be an usher. O Randy era o introdutor. And on the weekends, E em todos os finais de semana, we would go to parks. nós íamos aos parques. We would do outreach. Nós fazíamos trabalho evangelístico lá. They would come early. E eles vinham mais cedo. They would set up bounce houses, Eles- inflatables. Eles começavam a inflar os nossos balões que nós tínhamos lá. They would cook hamburgers. E eles faziam hambúrgueres. They would help us serve people. E eles ajudavam a gente a servir as pessoas. They would help us clean up. E eles nos ajudavam a limpar tudo no final. And they kept growing. E eles continuaram crescendo. We kept asking for their next steps. E aí, a cada passo, nós íamos fazendo novos pedidos para eles quando eles estavam prontos. The atheist had become a Christian. O ateu se tornou um cristão. The atheist was becoming a disciple. O ateu se tornou um discípulo. You can do this. Você pode fazer isso. Tell the person next to you. Diga à pessoa que está do seu lado. You can do it. Você pode fazer isso. Next. Then Randy, we went through a book called 8 Habits. Então começamos a estudar o livro 8 Hábitos de um Líder Eficaz de Pequenos Grupos. For effective small group leaders. É muito eficaz para líderes de pequenos grupos multiplicadores. On Monday nights with Randy. Todas as segundas-feiras nós estudávamos com Randy. While he was in a life group, Enquanto ele estava naquele pequeno grupo multiplicador, after a few weeks, depois de algumas semanas, he helped lead. ele começou a ajudar a liderar aquele pequeno grupo. So after 2 months, Então, depois de 2 meses, he started his own life group. ele começou o seu próprio pequeno grupo multiplicador. And it began to grow. E começou a crescer. Then we read a book on evangelism. Então, lemos juntos um livro sobre evangelismo. There was an assignment in that book. E tinha uma frase, tinha algo dito naquele livro. Share your testimony with 5 people. O compromisso que aquele livro pedia para quem lesse, compartilhe com pelo menos 5 pessoas o seu testemunho. Before you met Jesus, Antes de você conhecer Jesus, how you met Jesus, como você conheceu Jesus, now that you have met Jesus. e agora, como é que você está depois que você conheceu Jesus? 5 people this week. Para 5 pessoas, testemunhe para 5 pessoas essa semana. He said, that's easy. E ele falou, isso é fácil. I have 10 people that work for me. Eu tenho 10 pessoas que trabalham comigo. They meet with me every week. Eles se encontram comigo todas as semanas. So he told 10 people his testimony. Então ele contou para 10 pessoas o seu testemunho. He came back on Monday night. Ele voltou na próxima segunda-feira. I said, how did it go? E eu perguntei, e aí, como é que foi a sua tarefa da semana? He said, they want more. Ele falou, eles querem mais. I said, next week, your assignment, Eu falei, o seu compromisso, sua tarefa para a próxima semana. share the Romans road of the gospel. Compartilhe o livro de Romanos, a história de Romanos para as pessoas. With 5 people. Com 5 pessoas. He said, that's easy. Ele falou, isso é fácil. I have 10 people that work for me. Eu tenho 10 pessoas que trabalham comigo. They will hear the Romans road. Eles vão ouvir a história assim do livro de Romanos. The next week, he said, what's next? Na semana seguinte, ele já veio me perguntar, e aí, o que eu tenho que fazer agora? I said, invite them to your group. Eu falei, convide-os para o seu pequeno grupo multiplicador. So they became part of his small group. Então eles se tornaram parte do pequeno grupo multiplicador do Randy. He said, we have a meeting every Monday. Nós temos uma reunião todas as segundas, ele disse. They said they want more church. Eles querem mais sobre a igreja.
And so he would take my sermon on Sunday, Então ele pegava o meu sermão de segunda-feira, de domingo, and he would share it with them on Monday, e na segunda-feira ele se encontrava com eles para compartilhar o que eu tinha pregado no domingo. and he would share it in his life group on E Wednesday. também no seu pequeno grupo multiplicador, ele também compartilhava o que eu pregava no domingo. You can do this. Você pode fazer isso. You can make disciples. Você pode fazer discípulos. It's not hard. Não é difícil. You just keep helping people take their next step. Você simplesmente ajuda as pessoas a andarem nos próximos passos que elas têm que dar. That weekend, we were doing a big outreach in a very bad park. Houve um final de semana que nós fomos fazer um trabalho num parque de lá, da onde nós morávamos. 6 gangs. O parque era muito ruim e haviam 6 gangues que tomavam conta daquele lugar. Pimps and prostitutes. Prostitutas e Homeless people, drug addicts. viciados e traficantes. About 400 people were there. Mais ou menos 400 pessoas tinham naquele It lugar. was time for someone to give their testimony. Era hora de alguém compartilhar o seu testemunho naquele lugar. Randy came up and said, I must give my testimony. E o Randy chegou, me chamou e disse assim: eu preciso dar o meu testemunho aqui. I said, I don't know if you're ready to give your testimony to this many people. E eu falei: eu acho que você ainda não está pronto para compartilhar o seu testemunho para essas pessoas. He said, I have to do my testimony here today. E ele disse: eu preciso compartilhar o meu testemunho aqui hoje. I said, go for it. Eu falei: então vá, You can do it. você pode fazer. He opened his mouth. Ele abriu a sua boca. He said, I've never told anyone this, E ele disse: eu nunca compartilhei com ninguém o que eu vou falar aqui hoje. but I grew up in that old building Mas eu cresci naquele prédio que vocês estão vendo, next to this park, perto desse parque que nós estamos. and we didn't have any food. E eu não tinha comida. And I said, if there is a God, send us food. E eu disse naquele dia: se existe um Deus no céu, mande-nos comida. Send someone to save us. Mande alguém para nos salvar. And no one E came. ninguém veio. But 6 months ago, Mas 6 meses atrás, I moved back to Las Vegas. eu voltei, eu me mudei de volta para Las Vegas. And God sent a little white preacher E Deus mandou esse pregador brancão aqui to save me. para me salvar. And God has sent me here today E Deus me trouxe aqui hoje to save you. para salvar você. We fed you today, Nós demos comida para você hoje. food for your body. Nós demos comida para o seu corpo. But now we want to feed you food for your soul. Mas agora nós queremos dar alimento para as suas almas. There happened to be a lady walking through the park. Aconteceu que vinha uma senhora andando naquele parque. She had been a drug addict. Ela era uma viciada em drogas. Her boyfriend was a drug dealer. O namorado dessa senhora era um traficante. He got thrown in jail. Ele estava na prisão She was prostituting her body e ela estava se prostituindo to get money. para ter dinheiro. The government had taken away her son O governo havia tirado dela o direito de a guarda do seu filho, because she was an unfit mother. porque ela era uma mãe fora dos padrões. She just happened to walk through the park. E ela então aconteceu que ela estava andando pelo parque naquele dia. She heard Randy's voice over the microphone. E ela ouviu a voz do Randy no microfone naquele dia. She said, I know that voice. E ela pensou consigo mesma: eu conheço essa voz. She wandered up. E ela começou então a procurar. And she said, I know that man. E ela olhou para o Randy e ela falou: eu conheço esse homem. She grew up next to him E ela havia crescido junto in dele, the same apartment. no mesmo apartamento. That day she gave her life to Jesus. Naquele dia ela entregou sua vida para Jesus. And then she got off drugs. E aí ela saiu das drogas. And then she got a job. E ela conseguiu um emprego. And then she got her son back. E ela conseguiu a guarda do seu filho de volta. Say, yay, God. Diga glória a Deus. You can do this. Você pode fazer isso. I prayed for 1 year for a disciple Eu orei durante 1 ano para que Deus me desse um who discípulo. would have a receptive heart, Que tivesse um coração receptivo à palavra. who would multiply their Que life. pudesse multiplicar a sua própria vida. And God gave me Randy. E Deus me deu Randy. Randy kept making disciples. Randy começou então a fazer mais discípulos. The company he worked for, the business went up, the sales went up, A empresa que ele trabalhava, as vendas da empresa que ele trabalhava cresceram muito. morale went up. Verticalmente, cresceram muito.
the executives came to see what was happening. E aí a moral dele dentro da empresa começou a crescer, que os executivos vieram chegar para ele e falar: o que está acontecendo? The employees said, "It's because we have church every Monday." E aí todos os empregados que eram do grupo dele, do time dele, falaram: é porque a gente está fazendo igreja todo domingo aqui, toda segunda-feira aqui. Randy preaches to us. O Randy prega pra gente. They said, "We cannot have church E aí os donos da empresa falaram: a gente não pode fazer igreja aqui in our dentro. company. Não na nossa empresa. You're fired." Você está demitido, Randy. They fired Randy. E eles demitiram o Randy. They said, "If you keep talking about Jesus, you are fired." Eles falaram: se você continuar falando de Jesus aqui dentro da empresa, você vai ser demitido. He said, "I have no choice. Ele falou: não tem escolha. I must talk about Eu Jesus." preciso falar de Jesus. He got another job Ele conseguiu um outro emprego. at a pawn shop. Numa loja de penhores. Do you have pawn shops in Brazil? Você tem loja de penhores no Brasil? Yeah, Las Vegas is filled with pawn shops. Las Vegas tem muitas lojas de penhores. He led everyone to Christ who worked for him in the pawn shop. Todo mundo que trabalhava naquela loja de penhores, ele conduziu a Cristo. He would pray with everyone who came into the pawn shop. Todo mundo que entrava na loja, ele orava pela pessoa. People lined up before it opened. Pessoas já faziam filas antes da loja abrir. So the pawn shop preacher could pray for them. Então o pregador da loja de penhores podia orar por aquelas pessoas. MTV Um canal de televisão chamado MTV, heard about the pawn shop preacher. ouviu falar do pregador da loja de penhores. They said, "We want to make a television show about E aí this." falaram para ele assim: nós queremos fazer um programa de televisão com você. They called the big company. E eles chamaram então a companhia. They said, "We want to make a TV show about your pawn shop preacher." E então chegaram para os donos dessa loja de penhores e falaram: nós queremos fazer um programa de TV com o pregador da sua loja de penhores. They said, "We don't have a pawn shop preacher." E eles falaram: a gente não tem um pregador na nossa loja. Then they found out about Randy. Então eles descobriram que o Randy era o pregador. They said, "You must not talk about E Jesus. ameaçaram e disseram: você não pode mais falar de Jesus. We don't want to have any pawn shop preachers." Nós não queremos ter nenhum pregador de loja aqui não. So he said, "I quit." Então ele falou: tudo bem, eu me And he demito. took another job. E ele foi para um outro emprego. At the same time, I was teaching Randy how to make disciples. Na mesma época, eu estava ensinando, através do relacionamento discipulador, como é que ele faria para ser um discipulador. Randy would go to the poor neighborhood Randy ia para os bairros mais pobres, on Saturdays, nos sábados. and he would fix food, E ele então começava a fazer comida, cozinhar ali. and he would feed poor people, E ele começava a dar comida para os pobres que and he haviam would ali. preach the E ele gospel. começava a pregar o evangelho. And there was another man coming to the park, E havia um outro homem que vinha para o parque. and they met. E eles se conheceram. The man was also trying to preach the gospel, Esse homem também estava lá pregando o evangelho. but he wasn't very good. Mas ele não era muito bom no que ele fazia. He had just got out of prison. Ele tinha acabado de sair da prisão. He was a gang leader. Ele era um líder de gangue. He was in prison for attempted murder. Ele tinha sido preso porque ele tinha uma tentativa de assassinato. His name is Christian. O nome dele é Christian. Randy said, "Let me disciple you." Randy chegou perto de Christian e falou: deixa eu discipular você. So my disciple O meu discípulo was now making more disciples. agora estava num relacionamento discipulador fazendo outros discípulos. You can do this. Você pode fazer isso. Tell the person next to you. Diga para a pessoa que está do seu lado: You can do it. você pode fazer isso. We started a Bible Institute in our church. Começamos então a fazer um instituto bíblico, um estudo bíblico na nossa igreja. This is the first class of the Bible Institute. Essa aí é a primeira turma do instituto bíblico. 3 of the people in that Bible Institute 3 pessoas dessa foto aí do instituto bíblico had been homeless. eram moradores de rua. 3 of them 3 deles had been drug addicts. tinham sido usuários de droga. One had run a sex shop. Tinha um sex shop, uma loja de sex shop. One had been an atheist. Tinha sido um ateu. One had a PhD from the university. E um outro tinha um PhD numa universidade. One had just got out. 2 had just got out of prison. E 2 desses tinham acabado de sair da prisão. A year and a half later, 1 ano e meio depois, 3 of the people from that class 3 pessoas dessa turma got a Bible Institute degree receberam o seu diploma do Instituto Bíblico from Liberty University. através da Universidade de Liberty, onde eu dava aula. One was Randy.
Um foi o Randy, who used to be an atheist. que era um ateu. One was Jeremiah, O segundo foi Jeremias, who had been a drug addict Que tinha- before we got to Las Vegas. que antes da gente chegar a Las Vegas era um viciado em drogas. One was Christian, E o terceiro era Christian, Randy's o disciple, discípulo de Randy, who'd come out of prison. que tinha acabado de sair da Now prisão. there are 3 preachers. Agora, 3 pregadores. You can make disciples. Você pode fazer discípulos. You can change your city. Você pode mudar a sua cidade. You can do it. Você pode fazer isso. Tell the person next to you. Diga à pessoa que está do seu lado. You can do it. Você pode fazer isso. I just changed. Next. Randy today Hoje, Randy is starting a church começou uma igreja in Las Vegas. em Las Vegas. I am no longer in Las Eu não Vegas. estou mais em Las Vegas, eu já me mudei de lá. I was there 4 Eu years. fiquei 4 anos lá. I felt God moving me from Las Vegas. Eu entendi que Deus estava pedindo para que eu então saísse de Las Vegas. I had a battle in my heart. Houve uma grande guerra dentro de mim. I was eating a meal with Randy. Eu estava almoçando com o Randy. He said, Dave, I don't know what God is doing, Ele falou, Dave, eu não sei o que Deus está fazendo, but I feel like God told me to tell you this. mas eu entendo que Deus me disse algo para te falar. God did not send you to reach Las Vegas. Deus não enviou você, Dave, para alcançar Las Vegas. God sent you to reach us. Deus enviou você para nos alcançar com o Evangelho. It's our job to reach Las E Vegas. nosso trabalho agora é de alcançar Las Vegas. I tell you this long story Eu contei essa longa história para você, because it contains the principles porque isso contém os princípios for taking a lost person para conseguir alcançar um perdido and discipling them in the gospel e, através do relacionamento discipulador, levá-lo ao Evangelho and taking them all the way through e levá-lo até from final. atheist de um ateu to pastor até ser um pastor in 4 years. em 4 anos. God can do amazing things. Deus pode fazer coisas How many of you maravilhosas. have God in your life? Quantos de vocês têm Deus na sua vida? How many believe God is infinite? Quantos acreditam que Deus é infinito? How many believe God is strong? Quantos acreditam que Deus é forte? How many believe God is wise? Quantos acreditam que Deus é inteligente? God wants to use your life. Deus quer usar a sua vida. Jesus promised. Jesus prometeu. He said, if you go make disciples, Ele disse, se você for e fizer discípulos, I am with you eu always. estarei com você até o fim dos tempos. You say things that are smarter than you know. Você diz coisas mais inteligentes do que você mesmo pensa. Because the Holy Spirit inside of you knows what they need to Porque hear. o Espírito Santo sabe exatamente o que eles precisam. Let me take the rest of my time. Deixa eu terminar o meu tempo aqui. Let me show you the principles Jesus used. Deixa eu dizer para você os princípios que Jesus usou. Because they're the same ones you can use. Porque é o mesmo princípio que você pode usar. They're the same ones I used with Randy É o mesmo que eu usei com Randy and with others. e com outros. So the first is to pray. O primeiro é ore, interceda. It starts by asking God to give you disciples. A primeira coisa que você precisa fazer é pedir a Deus para que dê a você discípulos. Look me in the eye. Me olhe nos olhos. I want to challenge you. Eu gostaria de desafiar você. You have the power of God in Você you. tem o poder de Deus na sua vida. You have the gospel in you. Você tem o Evangelho na sua You vida. have the power to change people. Você tem o poder de mudar You have the power pessoas. to change families. Você tem o poder de mudar famílias. You have the power to change churches. Você tem o poder de mudar igrejas. You have the power to change neighborhoods. Você tem poder de mudar You have the power vizinhanças. to change cities. Você tem poder para mudar Because cidades. it's God in you. Porque Deus em você. Ask God to give you disciples. Peça a Deus para te dar discípulos. Because when you're ready to make disciples, Porque quando você estiver pronto para fazer discípulos, God sends them. Deus mandará os He discípulos. always sends them. Ele sempre manda discípulos. Jesus prayed for disciples. Jesus orou pelos seus discípulos. Luke chapter 6. Lucas no capítulo 6, 12 e 13 diz o seguinte: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus.
E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. He prayed and he said, God, who do you pick? Who do you want me to pour my life into? Jesus orou e disse: Pai, a quem o Senhor quer escolher? A quem o Senhor quer que eu invista a minha vida neles? Whose heart is ready for this truth? Qual o coração aqui nessa manhã que está pronto para essa verdade? Matthew chapter 9. Okay, you have to pass one more. Mateus no capítulo 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Do you believe the harvest is plentiful in Brazil? Você acredita que a seara é grande no Brasil? Do you believe God is the Lord of the harvest? Você crê que Deus é o Deus da seara? Well, He loves to answer our prayers. Mas Ele ama, Deus ama responder as nossas when we orações. pray to the Lord of the harvest Quando nós oramos ao Senhor da seara to send forth laborers into His harvest. para enviar ceifeiros para a seara. When I was 19 years old, Quando eu tinha 19 anos, I didn't know much. eu não sabia muito. I read a book about multiplying your Eu life. comecei a ler um livro sobre multiplicação. I had only been a Christian for a couple years. Eu era um cristão por poucos anos. But I said, God, give me someone to reproduce my life in. Mas eu comecei a pedir a Deus: Deus, me dê alguém para que a minha vida seja reproduzida na vida dessa pessoa. I prayed every night for 2 weeks. Eu orei durante 2 semanas, todas as noites por isso. I said, God, give me one disciple. E eu comecei a pedir: Deus, pelo menos um discípulo me dê. The college I went to was very, very strict. A universidade que eu frequentava era uma universidade muito rígida, cheia de regras. Everyone had to be in their room, in their bed, with their lights out at 11 o'clock. Às 11 horas da noite, todo mundo tinha que estar dentro do quarto, na cama, com a luz apagada. Except they had a great big bathroom and shower Mas tinha lá um banheiro, que tinha uma exceção nesse banheiro. where you could go if to brush your teeth. Você podia ir, por exemplo, para escovar os seus dentes. I prayed every week for 2 weeks. Eu orei durante 2 semanas, todas as noites. I said, God, give me a disciple. E eu disse: Deus, me dê um discípulo. A young man named Daryl came up to me. Um jovem chamado Daryl veio até mim. He said, I see something in you. E ele disse para mim: eu vejo algo diferente em você. Could you show me how to read the Bible every day? Você poderia me ensinar a ler a Bíblia todos os dias? Could you teach me how to pray? Você poderia me ensinar a orar? I said, Eu disse: yes, sim, yes. sim. I said, what's your schedule like? Eu falei: qual é a sua grade de aulas? He was very busy. Ele era muito ocupado. He had a job in school. Ele trabalhava e estudava. I was very busy. Eu também tinha minhas ocupações. I was a youth pastor and in school. Eu era um pastor de jovens também e ia para a faculdade. The only time we could meet was 11 p.m. A única hora que nós podíamos nos reunir era às 11 horas da noite. The only place we could meet was the O bathroom. único lugar que nós poderíamos nos reunir naquela faculdade era naquele banheiro. So I started my first church Então eu comecei minha primeira igreja when I was 19 quando eu tinha 19 anos, with 2 people. com 2 pessoas. The Bathroom Baptist Temple. O Templo Batista do Banheiro. That night I went back to my room Naquela noite eu voltei ao meu quarto, after meeting with Daryl. depois de me reunir com Daryl. I said, God, this is so good. Eu disse: Deus, isso é tão bom. Give me another disciple. Me dê um outro discípulo. Daryl and I met every night. Eu me encontrava com Daryl todas as noites. We read the Bible. Nós líamos a Bíblia, We prayed together. nós orávamos juntos, We talked about the Bible. nós falávamos sobre a Bíblia, We tried to apply the Bible. nós aplicávamos a Bíblia na nossa vida. Daryl prayed with me. Daryl orava comigo todos os dias. Give us another disciple. E começávamos a orar: Deus, nos dê outro discípulo. Exactly 2 weeks later, 2 semanas depois, exatamente, we sat down and opened our Bible. nós nos sentamos lá no banheiro e nós abrimos a nossa Bíblia. A big blonde guy came running in. Um cara assim, alto, louro, veio ao nosso encontro. He went, E ele chegou cansado. am I too late? Eu tô tarde, eu tô atrasado. And I said, too late for what? E eu perguntei: atrasado para quê?
He said, the Bathroom Baptist Temple. Ele falou, o Templo Batista do Banheiro. I said, how do you know about the Bathroom mas- Baptist Temple? Eu falei, mas como que você conhece o Templo Batista do Banheiro? He said, the last 2 weeks, Ele falou, nas últimas 2 semanas, I've been down there brushing my teeth, eu tô lá naquela ponta escovando meu dente. and I hear what you're doing, E eu tô ouvindo o que vocês estão falando. and I need this. E eu preciso disso. I want to join the Bathroom Baptist Temple. Eu quero fazer parte do Templo Batista do Banheiro. My church went from 2 to 3, Minha igreja passou agora de 2 para 3. the fastest growing church in the city. A igreja que crescia mais rápido em toda a cidade. 50% growth. 50% de crescimento em 2 semanas. I said, God, give me another E eu disciple. comecei a orar, Deus, me dá mais um discípulo. Every night for 2 weeks, Todas as noites, durante 2 semanas, we read the Bible. nós líamos a We Bíblia. prayed together. Nós orávamos We juntos. applied the Bible. Nós aplicávamos a We Bíblia. prayed for disciples. Nós orávamos por discípulos. 2 weeks later, 2 semanas depois, we sat down and opened our Bibles. nós sentamos e abrimos a nossa Bíblia. A guy came running in with long curly red hair. E um rapaz com cabelo encaracolado, grande, chegou até nós. He said, am I too late? E ele perguntou, tô atrasado? I said, too late for what? Atrasado pra quê, meu querido? He said, the Bathroom Baptist Temple. Ele falou, o Templo Batista do Banheiro. I said, how do you know about the Bathroom Baptist Temple? E eu perguntei, como é que você sabe sobre o Templo Batista do Banheiro? He said, I'm Jim's roommate. Eu sou colega de quarto do Jim. His life has changed the last A 2 vida weeks. dele mudou nessas 2 últimas semanas. All he talks about is the Bathroom Baptist Temple. Tudo que ele fala nessas 2 últimas semanas é sobre o Templo Batista do Banheiro. I want to join. Eu quero fazer parte. We went from 3 to 4. Nós fomos de 3 para 4. Church growth. Crescimento da nossa igreja. By the end of the semester, we had outgrown the bathroom. No final do semestre, nós já estávamos superlotando aquele banheiro. The college gave us our own room. E aí o colégio reconheceu e nos deu uma sala. We had 12 or 15 every night. Nós já tínhamos 12 a 15 todas as noites. What's exciting Sabe o que me entusiasma? is the people that were in that group É que as pessoas que estavam naquele grupo became life group leaders, começaram a se tornar líderes de pequenos grupos multiplicadores. became youth pastors, Eles se tornaram pastores de jovens. became pastors. Eles se tornaram pastores. 2 of them became missionaries 2 deles se tornaram missionários. who led mission boards. Que lideram instituições de missões. 1,500 missionaries. 1.500 missionários são liderados por 2 daqueles. That they oversee E now, eles estão viajando o mundo agora. all over the world. Todo o mundo. But it all started Mas tudo começou when I said, Jesus, quando eu disse, Jesus, give me a disciple. me dá um discípulo. I will give everything you teach me, Eu vou dar a ele tudo que o Senhor me ensinou. I will teach them. Eu vou ensinar a eles. You can do this. Você pode fazer Tell the isso. person next to you. Diga quem está do seu lado. You can do it. Você pode fazer. The next principle is you pray and you invest. Primeiro princípio, você ora. O segundo princípio, você investe. You build a relationship. Você constrói um relacionamento através do relacionamento discipulador. Jesus spent about a year actually hanging out with his disciples before they joined his rabbi academy. Jesus se encontrava com aqueles alunos deles durante 1 ano, antes deles fazerem parte de verdade da academia rabínica. And then he invited them to a formal discipleship relationship. E aí ele os convidou, Jesus os convidou para um relacionamento discipulador mais formal. And for the next 3 years, E pelos próximos 3 anos, they lived together. eles viveram juntos. They ate together. Eles comeram juntos. They shared life together. Eles compartilharam a vida They juntos. did ministry together. Eles fizeram ministério juntos. They prayed together. Eles oraram juntos. Discipleship is not a program. Discipulado não é um programa. It is relationship building. É uma construção de um relacionamento. It is investing in people. É investir a si mesmo em pessoas. Listen to me very carefully. Ouça atentamente. You don't change people through programs. Você não muda a vida das pessoas através de programas. You change people life on life. Você muda a vida das pessoas fazendo vida com vida. Relationships.
relacionamentos, You do life together. vivendo junto com a pessoa. That's how people change. É assim que as pessoas mudam. The life in you, A vida em você, the God in you o Deus que está em você, gets transferred into them. é transferido para a vida das pessoas. You love them. Você as ama, You hurt for them. você chora as dores com ela, You pray for them. você ora com ela. My whole life I've been busy. A minha vida inteira eu tenho estado ocupado. I've written 18 books. Eu já escrevi 18 livros. I've started several churches. Eu já comecei várias igrejas. Some of my churches have been very large. Algumas das igrejas que nós fundamos estão grandes. I travel and speak lots of places. Eu viajo e eu prego em vários lugares. My life is very busy. A minha vida é muito ocupada. I raised 3 kids. Eu criei 3 filhos. Very active boys. Garotos muito ativos. I used to coach their teams. Eu era o líder, eu era o treinador do time deles. But this one thing, Mas uma coisa, I know that I'm called to make disciples. eu sei que eu sou um chamado para fazer discípulos. So no matter what else I'm doing, Não importa o que mais eu esteja fazendo na minha I vida. always have to have some young men Eu sempre tenho que ter pessoas mais jovens que eu, where I'm taking what God has taught me para que eu ensine aquilo que Deus me ensinou. and I'm pouring it into them. E eu invisto na vida deles. Now I have spiritual sons Agora eu tenho filhos espirituais who started churches all over America, que começam igrejas, iniciam igrejas, plantam igrejas dos Estados Unidos who are inteiro, taking the gospel around the world. que estão levando o evangelho para todas as partes do mundo. But you can do Mas this. você pode fazer isso. I was teaching a class for pastors. Eu estava lecionando numa classe de pastores. A pastor came up to me during the Um break. pastor chegou para mim na hora do intervalo. He was about 65 years old. Ele tinha mais ou menos 65 anos. He was a short, ordinary man. Ele era uma pessoa baixinha, muito comum. He had tears in his eyes. E ele tinha lágrimas nos seus He olhos. said, I'm in a small town. Ele disse, eu estou numa cidade pequenininha. I have a small church. A minha igreja é pequenininha. I've always felt like I was insignificant. Eu sempre pensei que eu era um insignificante. But 40 years ago, Mas 40 anos atrás, I started making disciples. eu comecei a fazer discípulos. I would pray for 1 or 2 young men, Eu orava por 1 ou 2 homens. and I would invest in them, E eu investia na vida and deles. their families, E na família deles. and their lives. E na vida deles. 40 of them have become pastors. 40 desses jovens se tornaram pastores. Today I realize Hoje eu entendo that I am a disciple que eu maker. sou um discipulador. I have fulfilled the Great Eu, Commission. eu tenho atingido aquilo que Jesus me mandou fazer. I'm not famous. Eu não sou famoso. I don't speak at big conferences. Eu não falo em congressos muito grandes, aquele pastor me But I've disse. made 40 disciples Mas eu fiz 40 who are discípulos making que estão disciples. fazendo discípulos. You can do this. Você pode fazer isso. You can do this. Você pode fazer isso. Tell the person next to you, Diga a pessoa perto de você. you can do this. Você pode fazer isso. Do you need water? No. Não? Number 3, you need to invite them into a group. Em terceiro lugar, primeiro lugar orar, segundo lugar investir, em terceiro lugar você convida para participar de um pequeno grupo multiplicador. John Wesley, when he died, Quando John Wesley morreu, left 100,000 disciples. ele deixou 100 mil discípulos, But there were 10,000 small groups. mas tinham 10 mil pequenos grupos multiplicadores. This is what he said. Isso é o que ele diz: pregue em tantos lugares quantos puder. Comece novas turmas, tantas quantos puder, mas não pregue sem começar novas turmas. Yes, we are to go to every village and city. Sim, nós precisamos ir a todas as cidades e vilarejos, We're to preach the kingdom of God, pregando o evangelho de Deus, heal the sick and cast out demons. curando enfermos e expulsando demônios. But we also need to start groups. Mas também precisamos começar pequenos Groups grupos that are multiplicadores, healthy. grupos que são Groups that are saudáveis, growing. grupos que estão Groups crescendo, that are grupos multiplying. que se multiplicam. When you disciple someone, Quando você discipula alguém, you want to disciple them to do something. você quer discipular alguém para fazer algo. It's not just giving them information. Não é só passar informações para essa It's pessoa. also giving them inspiration É também inspirar essa pessoa and skills. e habilidades.
So I disciple people to lead groups. Então, a minha forma de discipular é para que elas sejam líderes. I know that I've made a disciple when they are making other disciples in groups. Eu sei que eu completei a minha missão de discipular aquela pessoa que eu fiz bem feito quando ela lidera grupos. They're in the group, Quando eles estão no grupo, and then I help them learn to lead the group, e aí eu começo a ensiná-los a liderar o grupo, and then I go start another group, e aí eu vou iniciar um novo grupo. and they keep that group. E eles mantêm aquele grupo, eles lideram aquele grupo. Or I keep that group, Ou então eu fico naquele grupo, and they go start a new group. e esses líderes que eu formei, vão formar novos grupos. And I know I've made a disciple E eu sei quando eu fiz o meu trabalho bem feito. when they take their group, Quando esse discípulo que eu formei pega o seu próprio grupo, and they train somebody else e in their eles group, treinam alguém também, and the person in that group is able to lead a new group. e a pessoa que sai desse grupo formado pelo meu discípulo forma um novo grupo. I love small groups Eu amo pequenos grupos multiplicadores, because porque that is the best way to make disciples. essa é a melhor forma de fazer discípulos. Because you pour it into them, Porque você investe na vida, they pour it into their group, e eles investem na vida do they grupo, pour it into someone in that group, e aí eles investem mais na vida de alguém and daquele that person grupo, can start a new group. e aquela pessoa pode começar um novo grupo. And that way you can multiply. E é assim que multiplica. When I went to Ohio and started a church with 12 people, Quando eu fui para Ohio, comecei uma igreja com 12 pessoas. we were one group. Nós éramos um grupo. Within a few months, we were 4 groups. Em 4 meses, nós éramos 4 pequenos grupos And multiplicadores. then we became ultimately 125 groups E aí, passado um tempo, nós nos tornamos 125 pequenos grupos. with 2,000 people. Com 2.000 pessoas. I can't disciple 2,000 Eu people, não posso discipular, ter um relacionamento discipulador com 2.000 pessoas. but I discipled 5 men. Mas eu tenho um relacionamento discipulador com 5 homens. They discipled 5 men. E eles têm um relacionamento discipulador com mais 5. They discipled 5 men. E esses têm relacionamento discipulador com mais 5. And so one man Então, um homem could impact 2,000 people. pode impactar a vida de 2.000 pessoas. I got to preach to 2,000 people every week. Eu prego para 2.000 pessoas toda semana. But I spent time every single week Mas toda semana eu dedico meu tempo pouring into 5 men investindo, derramando a minha vida em cima de who 5 poured into homens 5 men. que fazem o mesmo por mais 5. You can do this. Você pode fazer isso. Tell the person next to you. Diga a pessoa que está do seu lado. You can do it. Você pode fazer! I'm going to keep going. Number 4. Número 4. And tomorrow I'm going to talk a whole lot about small groups. Amanhã nós vamos falar especificamente sobre pequenos grupos multiplicadores. But number 4, you got to give them on-the-job training. Mas em quarto lugar, você precisa envolvê-los para que eles comecem a fazer o trabalho. I still teach at a seminary. Eu ainda leciono no seminário. I love seminaries. Eu amo seminário. But I also don't like seminary. Mas eu também não gosto de seminário. Because people take in lots of information, Porque no seminário as pessoas têm a informação intelectual. but they don't always have enough application. Mas às vezes a informação intelectual não passa para uma aplicação prática. This is a way of passing it along. Esses são os passos que nós fazemos para formar discipuladores. If I'm leading a group, Se eu estou liderando um grupo, I find an apprentice, someone I'm discipling. ok? Eu encontro nesse grupo alguém com potencial para ser o líder. They watch me lead the group. E esse camarada então me observa, ele vê como eu lidero esse grupo. And then I say, okay, you lead this part of the group. E aí eu chego para essa pessoa em potencial e eu falo o seguinte: bom, agora essa parte você vai liderar. So then they are leading, Então eles estão liderando and I am watching. e eu estou observando. And then they are able to lead it somewhere else. E aí eles ficam aptos a liderar a outra coisa. And I encourage them. E eu os encorajo. Listen to me very carefully. Ouça-me atentamente. Most of you are very good at ministry. Muitos de vocês são bons demais no ministério. You're very smart with the Vocês são Bible. inteligentes com a Bíblia. You do it very well. Vocês fazem muito bem o que vocês fazem. And that's your biggest problem. E esse talvez seja o seu maior problema. Because when you start a new person, Porque você começa a investir na vida de uma pessoa. they don't do it as well as you Eles do. não fazem tão bem quanto você faz. It's easier to just do it myself. Então é mais fácil
fácil eu mesmo fazer, porque eu sou bom. But if you want to make Mas disciples se você quer fazer discípulos and you want to multiply, e você quer multiplicar, you got to give it away. você tem que abrir mão disso. And you spend your life saying, E você precisa investir a sua vida you did this good, dizendo, você fez isso bem you feito. did that good, Você fez aquilo bem feito. you could do this part a little bit better. Você pode talvez fazer isso aqui um pouquinho melhor, assim que você motiva os seus. You spend your life saying, good job, Você pode dizer para a pessoa, bom trabalho, keep it up. continue. I'm not successful when I lead a good group. Eu não sou bem sucedido quando eu lidero um grupo. I'm successful when my disciples are leading good groups. O meu sucesso não está em liderar bem um grupo. O meu sucesso está em quando o meu discípulo lidera o grupo dele. If I keep it all with me, Se eu mantiver todos os meus segredos, tudo que eu sei para mim, it stays very small. vai ficar bem pequeno. But if I give it away, Mas se eu compartilhar, not only does it grow in numbers, não cresce somente em números, but because the people are doing the ministry, mas porque as pessoas começam a fazer o ministério. they are growing more than they would grow Eles otherwise. crescem mais do que eles cresceriam se só você o fizesse. You got to give them on-the-job Você training. precisa dar o treinamento para eles. The last thing I want to say, A última coisa que eu quero dizer, once you make a disciple, uma vez que você você tem um discípulo, you got to keep praying for them. você precisa continuar orando por eles, intercedendo por eles. I know Satan is very real. Eu sei que Satanás é real. I've done ministry in Las Vegas. Eu estive em Las Vegas. I've done ministry in New York Eu City. estive em Nova York. I've started churches in hard places. Eu já comecei igrejas em lugares muito difíceis. I've felt the attack of the enemy. Eu já senti o ataque do inimigo. My family has felt the attack of the A enemy. minha família tem percebido o ataque do inimigo. If we want our disciples to succeed, Se nós queremos que os nossos discípulos tenham sucesso, we must be like Jesus. precisamos ser como Jesus. He said at the end of, before he was crucified, Ele disse antes de ser crucificado, he said, I pray for my ele disciples. disse, eu oro pelos meus discípulos. We pray to get disciples. Nós oramos para ter But discípulos. once we have disciples, Mas uma vez que nós temos discípulos, we need to keep praying for those disciples. nós precisamos continuar orando pelos discípulos. I mentioned my friend who did the survey. These are two things he found. Eu disse em algum momento sobre um amigo que fez uma pesquisa e eu quero compartilhar duas coisas que ele descobriu. Yes. Joe Kominski pesquisou 700 líderes de pequenos grupos que eram membros das 8 maiores igrejas e mais influentes em pequenos grupos do mundo. Ele descobriu que aqueles discipuladores que passavam 90 minutos ou mais em seu devocional diário multiplicaram seus grupos pelo dobro em vista daqueles que passavam apenas meia hora fazendo o devocional. Mais especificamente, ele descobriu que aqueles discipuladores que oram diariamente pelas pessoas de seus grupos de discipulado são os mais prováveis de multiplicar seus discípulos em líderes, discipuladores, do que aqueles, comparado com aqueles que não oram com tanta frequência. How many of you know how to pray? Quantos de vocês aqui sabem como orar? How many believe that God can do things bigger than you can? Quantos aqui acreditam que Deus pode fazer coisas maiores do que você? Let me see your hands. Hold them up. Deixa eu ver suas mãos. Levanta sua mão. How Se many você believe crê. God can do things better than you Se can? você acredita que Deus faz coisas melhores do que você, levante sua mão. How many believe God can do things faster than you Quantos aqui can? acreditam que Deus pode fazer coisas mais rápidos do que você pode? How many believe that God is the Lord of the harvest? Quantos aqui acreditam que Deus é o Deus da seara? How many believe God wants to send forth laborers into the harvest? Quantos acreditam que Deus é o que manda obreiros para a seara? How many believe the Great Commission has not changed? Quantos acreditam que a grande comissão ainda não mudou? We're supposed to make disciples. Nós precisamos fazer discípulos. God has sent me here today Deus me enviou hoje aqui to tell you, para dizer a você, you can do it. você pode fazer. It's not that hard. Não é tão difícil. It's very simple. É simples. You just have to keep working. Você só precisa continuar You just have trabalhando. to keep praying. Você precisa continuar orando. You just have to keep believing. Você precisa continuar crendo. I started when I was 19. Eu comecei quando eu tinha 19 anos. And God gave me the Bathroom Baptist Temple. E Deus me deu o templo batista do banheiro. I said, give me a disciple.
disciple. Eu disse, Deus, me dê um discípulo. If you give me a disciple, Se vo- I will make disciples. Se você me der, Senhor, um discípulo, eu vou fazer discípulos. I'm here to challenge you today Eu estou aqui para desafiar você, to take all that God has given you, para pegar tudo que Deus te deu, all the knowledge, todo o all the conhecimento, passion, toda a all paixão, the skills, todas as all the habilidades, gifts, todos os dons, to take all God has given you para pegar tudo que Deus te deu and go to God e ir a and Deus say, give me a e disciple, dizer, me dê um discípulo. and reproduce reproducers. E reproduz, faça discípulos. Make disciples who will make disciples. Faça discípulos que façam discípulos. Please bow your heads. Por favor, baixe sua cabeça. I wonder who will say right now, Eu gostaria de saber quem que poderia dizer isso nessa manhã. by the grace of God, Pela graça de Deus, right now, agora, I'm committing my life estou comprometendo a minha vida to make disciples. para fazer discípulos. Would you raise your hand very high? Se você é um que está dizendo isso nessa Hold it up manhã, and say, God, see my hand. você pode levantar as suas mãos e dizer, Deus, veja a minha I am mão. committing my life Eu estou comprometendo a minha vida to make disciples para fazer who will discípulos make disciples. que vão fazer discípulos. Thank you. Obrigado. I wonder who would say, Eu gostaria de saber quem vai dizer nessa manhã. I'm going public today. Eu vou a público hoje. I'm asking God Eu estou pedindo a Deus to give me disciples, para me dar discípulos. and I will invest in E them. eu vou investir I will nisso. pray for Eu them. vou orar por isso. I will meet with them. Eu vou encontrar com eles. I will love them. Eu vou amá-los. I am asking God Eu today estou pedindo a Deus hoje to give me disciples. para me dar If discípulos. that is you, Se isso é você, would you please stand? por favor, fique em pé. Only if you mean it. Só se você realmente quer Only dizer if you isso. mean it. Só se você quer dizer isso. Start to pray right now. Você pode começar a orar aí onde você está. Open your mouth. Abra sua boca. Say, God, give me disciples. Diga, Deus, me dê discípulos. God, give me disciples. Me dê discípulos. God, give me disciples. Deus, me dá discípulos. Make me a disciple maker. Me faz um discipulador. Cry out to God right now. Clame ao Senhor Let nessa him hear your manhã. voice. E deixa Ele ouvir a sua voz. Let him hear your voice. Deixa Ele ouvir a sua voz. Let him see your tears. Deixa Ele ver suas lágrimas. This is life and death. Isso é assunto de vida ou morte. Jesus died to make us disciple makers. Jesus morreu para nos fazer discipuladores. The world is going to hell. O mundo está indo para o We inferno. must stand in the gap. Nós precisamos God, orar, make me ficar a na disciple brecha. maker. Nós precisamos nos tornar um discipulador. In Jesus' No name, nome de Jesus. amen. Amém.